Guerreiros e guerreiras, hoje vamos estudar a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Fica ligado que vai ser show! Força e honra, guerreiros! Vamos iniciando hoje os estudos da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, ative as notificações também para receber todas as novidades que estão sendo gravadas pelo nosso canal para a sua aprovação em concursos de carreiras policiais, guardas municipais, polícias civis e polícias militares. Se você ainda não é inscrito, não perde mais tempo então, guerreiro. E se você está precisando de uma luz nos seus estudos, entre em contato comigo pelo WhatsApp que deixarei aqui no contato. Vamos iniciar logo nossos estudos, pois temos muito assunto a tratar. Como eu já havia citado, estaremos falando hoje a respeito da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é um documento, mas o documento mais importante durante a Revolução Francesa. Você já com certeza estudou esse assunto na sua escola. E por que ele é importante? Ele é importante pois define os direitos individuais e coletivos dos homens como universais. Até então, esse conceito ainda não havia sido abarcado. Influenciado diretamente pela doutrina dos direitos naturais, que estava na moda na época. Doutrina esta que diz que o homem tem direitos por natureza, ou seja, os direitos dos homens são tidos como universais, válidos e exigíveis a qualquer tempo e em qualquer lugar, pois são permitidos pela própria natureza humana. Só o fato de ser humano já o autoriza a ter direitos humanos. Inspirado nos pensamentos dos iluministas, né? Então, bem como na Revolução Americana de 1776, a Assembleia Nacional Constituinte da França Revolucionária, na época, aprovou no dia 26 de agosto de 1789 e votou definitivamente em 2 de outubro a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, sintetizada em 17 artigos que nós veremos em breve. Então, pela primeira vez, foram proclamadas as liberdades e os direitos fundamentais do homem de forma econômica, visando então abarcar toda a humanidade. Ela foi reformulada no contexto de processo revolucionário, numa segunda versão ainda, no ano de 1793, e serviu de inspiração para as constituições francesas de 1848, isso durante a Segunda República Francesa, e também para a atual. E também foi a base da Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pelas Nações Unidas e que estudaremos em outro vídeo oportuno. Então você nota que ela foi base e, teoricamente, também base da nossa Constituição e de muitas constituições pelo mundo. Então vamos ver quais são esses 17 artigos, quais os principais pontos a serem destacados. Então, no artigo 1º da Declaração, nós temos o dito que os homens nascem e são livres e iguais em direitos, o direito igual a todos os humanos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum, ou seja, na prática do dia a dia. Você pode sim ter diferença social, mas os direitos são os mesmos a todos. O artigo 2º nos diz que a finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Então o artigo nos diz nada mais que essa seria a função das associações políticas, ou seja, a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Importante ressaltar a palavra imprescritível. O princípio, no artigo 3º, temos que o princípio de toda a soberania reside essencialmente na nação. Nenhum corpo, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane expressamente. Praticamente nos informa sobre o princípio da legalidade, pois diz aqui que, essencialmente, na nação, nenhum corpo, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane, ou seja, a nação prevalece, as, vamos dizer assim, orientações que são passadas pela nação. A liberdade, isso dito pelo artigo 4º, a liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites, senão aqueles que asseguram aos outros, membros da sociedade, o gozo dos mesmos direitos. Esses limites apenas podem ser determinados por lei. Novamente, a lei sendo exaltada
e posta em primeiro lugar. Então a liberdade consiste em poder fazer tudo que não for prejudicial ao próximo, né? Aquela velha frase que as nossas mães nos dizem, que o nosso direito termina onde começa o do outro, certo? Então o artigo 5º nos diz que a lei proíbe, senão as ações nocivas à sociedade. Tudo que não é vedado pela lei não pode ser obstado e ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não ordene. Novamente, o princípio da legalidade, de forma primitiva, inicial, mas já dando o seu esboço aqui de que somente pode ser exigido aquilo que a lei obrigue. Então a lei proíbe, senão as ações nocivas à sociedade. E tudo que não é vedado pela lei não pode ser obstado a ninguém. E ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não ordene. Ninguém pode ser obrigado a fazer o que a lei não peça. Artigo 6º nos diz que a lei é a expressão da vontade geral e todos os cidadãos têm o direito de concorrer pessoalmente ou através de mandatários para a sua formação. Então, a lei tem participação popular, segundo o artigo 6º. Ela deve ser a mesma para todos, seja para proteger, seja para punir. Todos os cidadãos são iguais aos seus olhos e igualmente admissíveis em todas as dignidades. Ou seja, todos somos iguais perante a lei. Todos os lugares e empregos públicos segundo a sua capacidade e sem outra distinção que não seja as das suas virtudes e de seus elementos. O princípio da igualdade, novamente, sendo exaltado. O artigo 7º nos diz que ninguém pode ser acusado, preso ou detido, senão nos casos determinados pela lei e de acordo com as formas por estas prescritas, os que solicitam, expedem ou executam ou mandam executar ordens arbitrárias devem ser punidos, mas qualquer cidadão convocado ou detido em virtude de lei deve obedecer imediatamente, caso contrário, tornar-se-á culpado de resistência. Olha quanta coisa que nós podemos extrair do artigo 7º, que existe aqui um princípio da inocência, né? Inicialmente, todos são declarados inocentes e após ser preso ou detido, se não no caso determinados por lei, de acordo com as formas por estas prescritas, ou seja, tem que estar prescrito em lei. Os que solicitam, expedem ou executam também esta prisão, eles não podem ter ordens arbitrárias e, se caso isso acontecer, devem ser punidos. E qualquer cidadão que for convocado ou detido, ele deve obedecer imediatamente às ordens legais. Tudo isso extremamente aplicável ainda hoje pelo nosso direito nacional, para você ver como isso de fato foi o princípio básico que formou as nossas leis atuais. Depois, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ela é posterior à Declaração Universal dos Direitos do Cidadão e do Homem. O artigo 8º nos diz que a lei apenas deve estabelecer pena estrita e evidentemente necessária, e ninguém pode ser punido senão por força de uma lei estabelecida e promulgada antes do delito e legalmente aplicada. Novamente, o princípio da anterioridade legal. É necessário que exista uma lei anterior para que depois haja a punição. Então você vê que é mais do mesmo, é o que está no nosso texto constitucional, é o que está no nosso Código Penal e é o que é vigente até hoje, de certa forma. Vamos ver aqui o artigo 9º, que todo acusado é considerado inocente até que ser declarado culpado. E se julgar indispensável prendê-lo, todo rigor desnecessário à guarda de sua pessoa deverá ser severamente reprimido pela lei. Novamente, o princípio da inocência. Todo acusado é considerado inocente até que ser declarado culpado. A pessoa tem direito de ser considerado inocente até que se chegue a um julgamento final. O artigo 10º nos diz que ninguém pode ser molestado por suas opiniões. Olha aqui o direito de opinião, incluindo opiniões religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. Uma coisa também muito conveniente, principalmente para a época. O artigo 11, aliás, 11º, nos diz que a livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão, portanto, pode falar, escrever e imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade nos termos previstos na lei. O que nós temos hoje no texto constitucional, que é permitido a livre manifestação, vedado o anonimato. Basta que você assine embaixo e você pode escrever, falar e opinar no que você bem entender. Mas é vedado o anonimato para que, caso você venha a ofender alguém, caso você venha a ofender um direito de outra pessoa, que também é previsto aqui nos artigos anteriores, você possa, então, responder legalmente perante isso. Vamos ver aqui o artigo 12º, que nos diz que a garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita de uma força pública. Esta força é, pois, instituída pela fruição por todos, e não por utilidade particular daqueles a quem é confiada. Vamos ler novamente para uma melhor compreensão. A garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita de uma força pública, ou seja, quem garante
a segurança da sociedade é o Estado. Esta força é, pois, instituída para a fruição por todos e não para a utilidade particular daqueles a quem é confiada, ou seja, é para proteger a sociedade e não para beneficiar o Estado. Para a manutenção de força pública e para as despesas de administração é indispensável uma contribuição comum que deve ser dividida entre os cidadãos de acordo com as suas possibilidades, ou seja, todos são responsáveis também pelo bem coletivo da sociedade. E em seguida, nós temos que todos os cidadãos têm direito de verificar por si ou pelos seus representantes da necessidade da contribuição pública, de consenti-la livremente, de observar o seu emprego e de lhe fixar a repartição, coleta e a cobrança e duração. Então, novamente, aqui uma distribuição de responsabilidade para toda a sociedade. A sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração. Olha aqui, novamente, o Estado, quase que, vamos dizer assim, pela primeira vez, sendo responsável, porque até então não era possível um cidadão comum cobrar do Estado, cobrar dos seus governantes alguma coisa. E veja que o artigo 15º nos diz é que a sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração. Imagina quanta revolta isso pode ter gerado na época, dada o tipo de governo que se tinha vigente em muitos lugares do mundo. A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação dos poderes não tem Constituição. Então, o que é a Constituição, senão as garantias individuais, as garantias mínimas para o bem da vivência comum do homem na sociedade. Então, a sociedade que não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a separação dos poderes, ela não tem Constituição. Ela é uma sociedade anárquica, ela é uma sociedade sem organização. E, por fim, finalizando novamente a nossa legislação, como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser tomar conta, pode ser privado, no caso, a não ser quando a necessidade pública legalmente comprovada ou exigir sob a condição de justa e prévia indenização. Isso é previsto no nossa Constituição Federal e no nosso Código Civil, também de forma muito semelhante. Mas é importante que você grave como está escrito aqui nessa legislação. Então a pergunta que não quer calar. Você precisa decorar todos os artigos para a prova? Óbvio que não. Basta que você compreenda o que está tratando nesta Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E é muito simples. São os direitos básicos de todo o homem e cidadão. Ou seja, aquele que constitui uma sociedade, que participa de uma forma organizada de vivência coletiva, que é a definição da sociedade. Então, você nota que aqui são tratados direitos de liberdade, de defesa pessoal, princípios de liberdade pessoal, princípios de anterioridades legais e tudo o que já é previsto na nossa legislação atual. Porém, isso datado de 1789, para você ver a origem dos nossos direitos humanos. Obviamente, posteriormente a esta legislação, foi proclamada ainda a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ainda foi maior base para a nossa Constituição Federal atual. Então, você não precisa decorar tudo, você precisa apenas compreender o contexto geral, o que está sendo tratado, um pouco da história, que possivelmente não venha a ser cobrado na sua prova, mas, obviamente, você vai querer saber a origem da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Saber que tem ligação direta com a Revolução Francesa e que foi definido ali os direitos individuais e coletivos dos homens, né? Também foi quando foi definida como universal, influenciado pelas doutrinas dos direitos naturais, que esses direitos, nesse momento, foram declarados como universais, ou seja, válidos e exigíveis a qualquer tempo, em qualquer lugar, pois permite que a própria natureza humana exija os direitos humanos. E você pode procurar na internet a imagem original da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ela é uma imagem bem bonita. Eu vou ver se eu localizo. Caso não localizar, você pesquisa, que é uma das primeiras coisas que vai retornar. Você vai ver como é bonita e o quanto foi importante e influente essa legislação. Então, nós vamos ficando por aqui com esta aula. Você pode aguardar que em breve teremos mais. Já temos aqui no canal material referente aos direitos humanos. Então você pode dar uma olhada, porque é muito importante que você conheça toda a história dos direitos humanos. Aqui tratamos sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.
que pode estar sendo cobrada especificamente no seu edital. Novamente te convido a, se não é inscrito, se inscrever imediatamente no nosso canal, a ativar as notificações, deixar o like de presente para mim como pagamento, para que, se você gostou da aula, para que hajam novas gravações, para que você tenha acesso a mais material gratuito. E se você está perdido nos estudos, está precisando de uma mão, de um impulso, de uma organização, conversa comigo pelo WhatsApp, porque tem um projeto chamado Acompanhamento de Estudos que nós fazemos e faz muita diferença para a sua aprovação. Ainda temos pouquíssimas vagas, ainda temos um projeto um pouco diferenciado do inicial, mas ainda existem. Então entre em contato comigo, deixe suas dúvidas aqui nos comentários, não deixe de comentar o vídeo, compartilhe com todos aqueles que você sabe que prestarão concursos na área e força, guerreiros!